Eu acabei de mandar pro Elvis aí uma matéria pra gente falar, Elvis, olha, dá uma olhadinha sobre o Pantera Negra Branco. Vocês estão sabendo que explodiu essa semana o Pantera Negra Branco aí, que agora Wagner, Willy, 50 anos que tá velho, mas Wagner e Willy podem interpretar o Pantera Negra Branco em qualquer lugar aí. Com isso, cara. Tava preparando um cosplay meu aqui com a galera pra eu sair de Pantera Negra nas feiras aqui. Exatamente. Então tem essa matéria, a gente vai só dar uma lida para contextualizar aqui, aí a gente comenta aí com a galera, e eu quero saber também a galera que tá no chat aí, o que essa galera acha desse personagem. Macho Geek foi profeta, hein? Porra. Pois é, cara, o Macho Geek fez zoeira com esse negócio. Fez gozação e deu certo. Você pode ver aí que personagem é esse, pra gente ler, contextualizar aqui com a galera. Marvel apresenta o novo Pantera Negra polêmico nos quadrinhos. T'Challa, desafiado, né, por um novo filho perdido. É isso? Isso aí, é o filho dele. A nova minissérie do Pantera Negra, intitulada The World to Come, está gerando grande discussão entre os fãs. Vamos lá ver aí. A série, que faz parte do selo Marvel Knights, revelou uma chocante informação sobre T'Challa, sugerindo que um novo personagem branco pode assumir o manto do herói. A história começa com a morte de um T'Challa idoso, mas logo retorna ao passado para relembrar eventos importantes da cronologia atual. Me tira uma dúvida, vocês que acompanharam o Marvel Knights, vocês... Isso é um universo paralelo? É algo paralelo, Wagner? Você chegou. Eu não acompanho Marvel Knights, não. Não sei. É o 66 no futuro. É o 66 no futuro. Ah, é? Sei lá. Mas o autor, esse Marvel Knights é o 66, só que não é canônico. Tem essa possibilidade. Os caras criam. É como se fosse um universo 2099. É uma parada assim. É uma parada. E aí. Mas, cara. O 2099 é exatamente isso que o Elvis está descrevendo. Seria, teoricamente, o futuro do 66, só que na verdade, o 2099 é canônico, né? Isso não é, será que não é tipo da DC Elseworld? Histórias que não tem nada a ver com a conexão da linha temporal atual? Eu não sei, porque é 66. É o 66 do futuro. O pessoal tá falando que realmente é o 66 do futurão 2099 aí. É a mesma coisa do 2099. Agora sim, o T'Challa perde pro filho, né? E o filho é branco. Mas, gente, isso aqui é o Trump. Vai ser o Trump. Até o cabelinho é parecido. Será, cara? Uai. Eu não Se fosse pra chutar sem saber nada da história, eu também imagino que ele vai ser vilão. Vai ser alguma coisa. Malvadão. Se você vai olhar o diálogo aqui, ó. Ele vai sujar o manto do Pantera Negra. Sabe aquela porra, hein? Isso, o Pantera Negra tá apanhando pra ele aqui. O Pantera Negra não mata ele porque é o filho dele. Ele perde porque ele não consegue bater no filho, né? Ele fala que ele, né, foi batizado, né? E agora vai ser o verdadeiro rei, blá 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 blá. Caraca, então vão fazer rei de Wakanda. Vão fazer um Pantera Negra branco sendo mal, porque é o que eu acho, Tony. Eu não sei, eu não li isso aqui. Não vou ler. Bate no próprio pai aí, velho. Não, mas até aí não. Mas aí tudo bem que na hora do Pantera tem que vencer em combate, então tá tudo certo. E tudo bem que tá uma lore meio que o Monger aí também, né? Pelo pouco que a gente sabe. É que assim, realmente só falando por alto, que eu vi só em matéria, não li, não sei exatamente do que se trata. Mas dá pra ir muito por esse caminho, né? Seria o mais provável ir por esse caminho. Mas ainda assim, tem umas coisas. O T'Challa, então, palmitou, né? Sim. Isso é uma coisa. Pois é. É isso aí mesmo, é. Segue a linha. Andou pegando a loirinha. Andou pegando a loirinha. Segue a linha dos negros, vai. Isso nem é necessariamente. E sabe uma parada que a agenda woke, beleza que aqui no Brasil isso é muito normal. Lá nos Estados Unidos tinha essa segregação muito maior, então a miscigenação era menos comum. E por isso, lá fora, é uma pauta woke também esse incentivo à miscigenação. Que aqui no Brasil não parece nada demais, porque é super normal, a gente vê casais miscigenados. Lá fora não. Então você percebe que várias vezes eles trabalham relacionamentos interraciais para também incentivar isso.
Ou seja, aqui tá rolando até essa problematização em cima da palmitagem e tudo. Lá não, lá é o oposto. Lá é uma coisa mais virtuosa hoje em dia, se incentivar esse tipo de coisa. Então talvez a ideia seja até um pouco isso, mostrar, né, o T'Challa tendo também um caso interracial aí. E o grande lance é porque a Marvel, ela tá sendo criticada já há muito tempo sobre essa questão exagerada, todos os personagens legados, eu não sei se Pantera Negra é um personagem legado, a gente pode até discutir aqui. Ele me parece um personagem manto, pela estrutura dele. Não, ele é manto porque ele passa de pai para filho. Sim. Igual o ele não Fantasma, é um personagem. mesma coisa. Então esse é o ponto. Ele passa de pai para filho. Então, mas eu sei que a pessoa que é fã do T'Challa não quer o filho do T'Challa. Da mesma forma que eu sou fã do Superman, eu não quero que o filho do Superman seja o Superman. Mas tudo bem. Além disso, se ele é um personagem manto, as pessoas podem ficar aí menos receosas. Mas o grande lance é o seguinte: sempre que há uma mudança de personagem manto ou personagem legado, é para minorias. Então, cadê o Pantera Negra branco? Talvez eles estão tentando matar 2 coelhos com a caixa d'água só. Vão trazer o Pantera Negra branco com o mesmo plot do Killmonger. Então ele vai ser um Pantera Negra, mas ele vai ser um vilão. Então por isso que eu acho que é essa linha dele ser vilão. Talvez dentro da história haja um convencimento do pai pro filho, mas no final acaba que o filho tem que morrer. Uma coisa parecida com o Killmonger. É o mesmo plot, praticamente, entendeu? A diferença que é pai e filho, né? É aquela tal coisa, como eu comentei, né? Eles, de repente, vão trazer esse Pantera Negra branco, que é para sujar a linhagem do Pantera. Ele sendo vilão, no caso, né? Ó, tá aí, ó. Pantera Negra branco, o que dá? Zerda, porque ele é um vilão, ele é malvado, porque o bom era o Pantera T'Challa, o negro, tal, entende? Tem esse lado também, né? Tem esse lado. Porque queira ou não queira, bicho, assim, uma coisa que a gente tem que botar os pratos na mesa. A cultura woke não vai acabar tão cedo. Provavelmente nunca acabe. Não. Ela pode diminuir, ela pode dar uma acalmada, mas sempre eles vão tentar dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. E aí seja isso. De repente eles vão trazer esse cara, né? Como o próprio Elvis falou, como o Killmonger, né? Pra ser um cara mau. Aí já aproveita e já inverte. Aí mal, se é mau, ele é branco. Então, né? Aí você vai ter, pô, não tem mais um meme, porque a gente sabe que vamos dizer assim, vou usar o nosso lado. O nosso lado sabe usar melhor essa questão dos memes, entendeu? E acaba que o meme é uma linguagem, uma comunicação muito eficaz. Já tá rolando, ó, o Macho Geek já falou sobre esse negócio do Pantera Negra branco há muito tempo. Então, pode ser uma questão, claro, eu tô conjecturando, por favor, não tô falando aqui que é isso, tá? Pode ser que eles pensaram, não, vamos fazer isso mesmo, porque aí não vai ter mais meme com esse negócio de Pantera Negra branco. Ó, tem aí um Pantera Negra branco, Tá aí, ó. sabe? Agora, falando sobre o Pantera Negra mesmo, cara, eu nunca li uma história do Pantera Negra, entendeu? Eu conheci mais o Falcão do que o Pantera Negra. Eu conheci o Pantera Negra nas histórias dos X-Men quando eu vi ele lá, mas a Aurora, que eu vi que a Aurora teve um relacionamento com ele. Agora, história, não sei nem se tinha história do Pantera Negra no Brasil. É assim, Revista? Pantera Negra, Pantera Negra sempre foi coadjuvante. Sabe aquele coadjuvante de luxo? Eu cheguei a conhecer ele, o traje dele era todo riscadinho, igual esse terno riscado, e tinha uma capinha ainda. Tinha uma capa. Exatamente. O uniforme original dele, o primeiro, né, foi assim. E ele sempre foi um coadjuvante de luxo, vamos dizer assim. Ele já foi dos Vingadores e tal, já ajudou e tal, mas nunca teve... Era tipo o Homem de Ferro, prateleira C. O Homem de Ferro ainda teve revista própria no Brasil. Já o Pantera nunca teve. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. Wagner, você quer um Pantera Negra branco? Cuidado. É uma pergunta complicada. Assim, a gente pode levar esse acontecimento para muitas direções, né? Eu entendo que quando a gente falava sobre Pantera Negra branco e tal, a brincadeira, a piada era justamente porque, poxa, estão mudando absolutamente todos os personagens, alterando, né? Todo personagem branco agora precisa ter uma versão negra, então por que vão fazer também um dos mais clássicos aí, né? Que ganha muita relevância por causa do filme, ter uma versão branca. Era mais uma provocação do que um desejo, eu entendo, né? Eu vejo dessa forma. Por coerência, por tudo que eu sempre falei, eu prefiro que os personagens sejam, nesse universo de HQ, que a ideia é essa, que o personagem seja eterno, que eles sejam eternamente as suas versões mais
mais queridas, mais conhecidas, as que têm uma fanbase muito maior, porque isso é o respeito aos fãs, né? Então, assim, eu confesso também, não sou um grande fã do Pantera Negra, acho que até por isso que os colegas aqui estavam comentando, né? Não é um personagem que teve uma grande história, um grande histórico de publicações aqui no Brasil. A gente via ele aparecendo vez ou outra, interagindo com os personagens naquelas sagas onde tinham vários crossovers, e aí o Pantera Negra aparecia até. Volta e meia aparece aqui na minha mensal. Teve uma história muito ruim do Miles Morales que chegou na minha mensal do Homem-Aranha, que tem um crossoverzinho com Pantera Negra que é pura militância, aquela história ridícula. Nossa. Mas, sim, apesar de não ser um grande fã do personagem, de ter um apego, uma ligação emocional com ele, eu gosto que os personagens sejam respeitados, e eu entendo o fã do Pantera Negra que não quer isso, né? Só que aqui eles estão fazendo isso numa linha alternativa, e pode ser até pra, não sei, servir como chancela para as outras lacrações. Tipo, olha, gente, a gente já mudou também um personagem negro para um personagem branco, porque era uma coisa muito descarada, né? Muito, muito escrachada, não era minimamente equilibrado. Hoje em dia, é o que eu falei, todo personagem homem branco hétero tem uma versão minoritária. Dos principais personagens, tanto da Marvel quanto da DC, eu acho que todos. Não sei se dá pra lembrar de cabeça aqui algum grande personagem, assim, não é nem só da prateleira A, acho que da prateleira A e B, lembrar de algum grande que não tenha uma versão minoritária. Então, as minorias, elas já estão sobre-representadas, teoricamente, né? Se você parar pra pensar que todo personagem homem branco hétero tem uma versão minoria, mas as versões minorias, né, os personagens que já eram minoria não tem uma versão homem branco hétero, então provavelmente as minorias já estão sobre-representadas. E aí, não sei, é uma jogada que pode até servir como escudo, como justificativa, como endosso, ou até uma estratégia mais calculada ainda, porque eles já sabem que isso ia fazer um barulho na internet pro outro lado, e ia acontecer o que eu já vi acontecendo, né? O pessoal tentando caçar uma hipocrisia dos nerdolas, falando, mas não era vocês que não queriam que trocasse a etnia, que não sei o quê, e agora vocês estão aceitando, agora vocês querem, tá vendo? Tá vendo como no fim das contas eles só querem brancos? Perfeito. Porque não é o caso, não é o caso. Exatamente. Mas é uma discussão, se você parar pra pensar que a cultura woke derreteu bastante, essa é uma polêmica plantada muito óbvia até. Sim. Porque vai gerar toda essa discussão, toda essa polêmica em cima, e cada lado meio que vai ter o seu ponto pra se apegar. A gente pode falar, já que fizeram essa troca 1 zilhão de vezes o contrário, então, né, que seja mais justo e equilibrado fazer isso também, pra gente poder ver o choro um pouco. E aí vai ser um lado tentando apontar a hipocrisia do outro. Porque enquanto a gente vai falar, vocês sempre aceitaram isso, os lacrolas, vocês lacrolas sempre aceitaram todas as trocas, porque não faz diferença, porque não importa, porque é o personagem manto, porque é o filho dele, não é o mesmo personagem, né? Eles não mudaram, não fizeram o T'Challa ser negro agora, é o filho do T'Challa esse, não é o mesmo personagem, por mais que leve o mesmo nome. Então, aqueles mesmos argumentos de sempre a gente pode destacar a hipocrisia, porque agora, obviamente, os lacrolas vão achar isso um absurdo, né? Pegar um personagem que se tornou um símbolo negro importantíssimo na Marvel e colocar um cara branco pra assumir o manto, e do outro lado eles vão falar que nós é que estamos sendo hipócritas porque agora a gente tá achando legal. Sendo que no fim das contas, né, tem toda essa polêmica, vai chamar atenção, vai vender, vai ser usado como uma ferramenta para debate, e eu acho que ele vai acabar realmente sendo vilão, sendo escroto, assim. Vai ser surpreendente, na verdade, se fizerem com que ele seja um personagem muito legal, se fizerem esse personagem emplacar pra caramba ao ponto de querer levar pro 616, de fazer ele, o que é o que acontece com os personagens lacradores de verdade, né? Eles não ficam só em universos alternativos, eles vão pra linha principal do 616, quando não substituem, de fato, o personagem principal por alguns meses, que até então não é o que vai acontecer, né? Mas, cara, isso. Tem que esperar, né? Tem que esperar pra ver qual é a intenção real. Mas eu fiquei curioso, eu fiquei bem curioso pra saber. Deixa like, compartilha.